A palavra do Senhor nos conta a história de um garoto. Um garoto que diz a palavra que ele era uma criança muito novo. Não diz a Bíblia o nome dessa criança. Não diz quem eram os pais, nem diz quem eram os irmãos dessa criança. Diz apenas que ele era um menino, um garoto. Um garoto que um certo dia ele ouviu falar que Jesus estava pregando lá no outro lado do mar da Galileia. Ele ouviu falar que o Senhor estava curando enfermos, expulsando demônios, fazendo paralíticos andar. Aquele garoto já ouvia falar de Jesus há muito tempo. E quando ele ficou sabendo que o Senhor estava lá do outro lado do mar da Galileia, ele decidiu ir até aquele lugar para poder contemplar as maravilhas que o Senhor fazia com seus próprios olhos. Então, ele chegou até sua mãe e disse assim: mamãe, eu estou sabendo que o Senhor Jesus está lá do outro lado do mar da Galileia, mamãe. E lá ele está pregando, lá ele está curando enfermos, mamãe. Mamãe, eu estou sentindo no meu coração de ir até lá, para poder contemplar com meus próprios olhos e ver as maravilhas que o Senhor pode fazer, mamãe. Será que eu posso ir? Eu acredito que sua mãe olhava para os olhos daquele menino que brilhava e falava assim: pode ir sim, meu filho, você pode ir até Jesus e ver Jesus operar maravilhas, mas antes tome aqui, meu filho, alguns pães, alguns peixes. Vai que fica tarde, meu filho, você pode sentir fome. Então vai leve para que você possa se alimentar mais tarde. Assim aquele garoto colocou aqueles pães, aqueles peixes dentro de uma sacolinha, dentro de um bornalzinho, não sei. E assim ele foi ao encontro de Jesus. Quando ele chegou lá do outro lado do mar da Galileia, multidões de pessoas estavam naquele lugar. O Senhor estava curando, o Senhor estava expulsando demônios, enfermos estavam felizes porque já estavam sendo curados naquele momento. Só que aí foi se passando o tempo. Porque quando Jesus faz maravilhas, o tempo passa e a gente nem vê o tempo passar. E assim foi se pondo tarde. E aquela multidão. Diz as Escrituras Sagradas que mais de 5.000 pessoas estavam naquele lugar. Aquela multidão que estava lá, os discípulos começaram a se preocupar. Mestre, já se faz tarde, Senhor. E nós não temos nada para poder dar para que esse povo possa se alimentar, Senhor. Mestre, será que não seria melhor se nós dispensarmos essas pessoas para que elas possam ir para suas casas, para que elas possam se alimentar, Senhor? O Senhor já sabia o que ele ia fazer. O Senhor já sabia o que estava prevendo Deus naquele lugar. Ele pediu para que seus discípulos saíssem no meio daquela multidão e procurassem no meio daquela multidão alguém que tivesse algo para que eles pudessem comer. Assim saíram os discípulos. Pergunta para um: ei, você tem algo para comer? Não tenho, dizia a pessoa. Chegava no outro: e você tem algo para que você possa comer? Não tenho, dizia a outra pessoa. Só que no meio daquela multidão ele encontrou aquele garoto que tinha sentido no seu coração de estar lá e ver as maravilhas do Senhor. E quando ele chegou perto daquele garoto falou: ei, Senhor, eu tenho aqui, minha mãe me deu alguns pães, alguns peixinhos para que eu pudesse trazer, para que eu pudesse comer. Aí o discípulo levou aquele garoto até o Senhor Jesus e disse: mestre, eis aqui um garoto com 5 pães e 2 peixinhos. No meio de toda essa multidão, Senhor, apenas isso que nós encontramos aqui, Senhor. Aquele garoto, acredito eu, ele nem entendia o que estava acontecendo com ele naquele lugar. No meio de tanta gente, os discípulos conseguiram encontrar aquele garoto tão pequeno. Pegou aquele garoto com aqueles pães, com aqueles peixes e levou até o mestre. Acredito que Jesus olhou para aquele garoto. Seus olhos encheram d'água e disse: Senhor, é tudo o que eu precisava, Pai, para que neste lugar
eu possa concluir o milagre. Para que nesta hora essas pessoas possam ver que Tu és Deus, Senhor. Aquele garoto não pensou duas vezes, disse: Jesus, se isso pode servir de algo para Ti, tome, Senhor. Faça o que deve ser feito. As Escrituras Sagradas nos diz que o Senhor, levantando aqueles pães, aqueles peixes para o alto, agradeceu a Deus. E pediu para que seus discípulos distribuíssem para toda aquela multidão. Os discípulos não perguntaram nada para Jesus. Os discípulos não duvidaram. Rapidamente os discípulos pegaram aqueles cinco pães, aqueles 2 peixes e começavam a partir e dava para uma pessoa, dava para outra pessoa, e aqueles pães foram se multiplicando, aqueles peixes foram se multiplicando de uma maneira tremenda, de uma maneira incrível. E no final todos se alimentaram, todos se saciaram, todos ficaram fartos de pães e de peixes. Tudo isso porque aquele garoto sentiu no seu coração de levar aqueles pães, aqueles peixes. Tudo isso porque aquele garoto sentiu no seu coração de estar lá naquele lugar junto de Jesus para ver Jesus pregar. Aquele garoto não sabia que o milagre viria através daqueles pães, através daqueles peixes que ele havia levado. O que eu aprendo através dessa história? Muitas das vezes é assim que acontece dentro das igrejas. É assim que acontece dentro dos ministérios. Você vai lá, assenta no seu banco e assiste o culto. Muitas das vezes nem tem oportunidade para louvar ou sequer para dar uma palavra. Aí você começa a achar, será que eu sou importante aqui? E aí, através dessa palavra você vem aprender que você é importante sim. Se você está lá, é porque o Senhor tem algo para fazer na sua vida. É porque almas o Senhor tem ainda para ganhar através da sua vida, através